E aí, Gazeta, tudo bom? Tudo tranquilo, professor. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui falando para o seu público, para a população bauruense, discutir um pouquinho os problemas do nosso país, né? Que a gente está num turbilhão aí de situações, e também um pouquinho a cidade. Claro. E tá aí, o Gazeta é um pré-candidato a prefeito de Bauru, foi bem votado nas eleições anteriores e, por enquanto, claro, o nome dele está mais na mídia do que dos outros. É o nome que está na frente aí nas pesquisas que se comenta que está aí por enquanto. E uma pesquisa, uma eleição que deverá ter vários candidatos, eu acredito com 5, 6 no mínimo. E tudo pode acontecer, É claro que vai ter segundo turno e a coisa vai se delinear melhor no segundo turno. Mas vamos começar lembrando, eu falava em Gazeta era PV. Rodrigo também era PV, o Rodrigo já foi PMDB antes de você. O que aconteceu que você saiu do PV? Foi uma decisão bem difícil de ser tomada, né? Eu que fui um dos fundadores do Partido Verde aqui no estado de São Paulo, aqui na região fui o fundador, fui candidato algumas vezes pelo partido, fui o primeiro candidato a prefeito do PV na América Latina, então é uma decisão difícil de ser tomada. Mas depois de 25 anos de atuação no mesmo partido, chega um momento que a gente repensa um pouco os ideais, a nossa caminhada. E a mesma coisa de você continuar lendo um livro durante 25 anos. Eu vi que eu não conseguiria mais contribuir com nada do que eu já havia contribuído até então. E aí, mesmo sendo uma decisão difícil, né, eu acabei tomando essa decisão de sair do PV e tentar construir uma nova história política num outro partido. Mas deixo lá meus amigos, deixo a minha história e trago comigo também os meus ideais e as minhas bandeiras, né, porque ninguém vai imaginar que eu indo para um outro partido vou esquecer das minhas histórias e das minhas bandeiras, né? Segundo dizem, você e o Raul tinham um trato. O Raul iria te apoiar para deputado, como ele fez, e você apoiaria o Raul para prefeito de Bauru. O que tem de verdade nisso? O acordo existe faz muito tempo, né? Acho que a gente pôde fazer uma parceria boa durante toda a história do Raul dentro do PV. Foi assim na entrada dele em 2008, quando ele foi presidente do partido. Depois eu convidei o Raul para ser o candidato a deputado federal na minha chapa em 2010. Ele foi muito bem votado, eu acho que eu contribuí com aquela votação dele também. Em 2012, ele foi o candidato preferencial do PV para vereador, então a gente fez todo um trabalho importante para que ele pudesse representar o Partido Verde na Câmara Municipal. E agora, recentemente, eu tinha a palavra empenhada com ele, que ele poderia ser o candidato pelo partido nessa eleição de prefeito agora em 2016. Também foi um dos motivos da minha saída do PV, para que eu não atrapalhasse o projeto que ele tinha como meta política da vida dele, né? Então, eu acho que eu venho cumprindo a minha palavra com ele desde a entrada dele no PV, e os nossos acordos foram sempre cumpridos. A gente já teve uma conversa sobre isso, uma conversa bem produtiva. O Raul é um bom amigo, desejo para ele muita sorte, porque ele tem agora nessa eleição, e que ele possa fazer uma caminhada no Partido Verde, assim como a gente fez durante 25 anos. Por que você foi para o PSD? Foi apenas por um convite muito especial do ministro da cidade, Gilberto Kassab, que me ligou. Eu tinha algumas ideias de partido na cidade, que tinham feito convites para que eu pudesse ingressar. E a decisão foi tomada em cima de duas coisas que ele me disse, que eu teria a independência e a tranquilidade necessária para montar no PSD a mesma história que eu havia construído no PV. E foi assim que eu aceitei o convite do ministro e depois, logicamente, o presidente local, o coronel Eclair, fez também, renovou esse convite comigo e eu aceitei o desafio e entrei no PSD. O Kassab é ministro da Dilma, está fechado com a Dilma, você também apoia a Dilma, como é que estão as coisas em termos de Brasília? Não tem, o Kassab é ministro da Dilma, mesmo assim ele liberou a bancada de deputados do PSD para votar conforme a sua identidade com o curso que o país está tomando. A decisão do PSD já foi tomada em Bauru. A gente, por ter essa independência de posições, né, foi importante que a gente pudesse manifestar a nossa posição. Eu, particularmente, acho que a chapa PT-PMDB deveria sofrer um processo de cassação pelo TSE, porque daria a possibilidade para o povo brasileiro escolher um novo presidente a partir de outubro.
Isso daria legitimidade ao processo que está em discussão no país. Então, a minha posição sempre foi transparente em relação a isso e não mudaria por eu entrar num partido que faz parte da base do governo ou não, né? Então, a nossa posição é independente aqui, como foi independente. Eu acho que, a minha opinião também, o ideal seriam novas eleições. Mas antes disso vai ser julgado o impeachment. Qual a sua posição em relação ao impeachment? Eu acho que o impeachment deve passar tanto na Câmara, no Senado vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas você é a favor do impeachment? Eu acho que os dois caminhos, o impeachment ou a cassação pelo TSE, são os dois caminhos que o Brasil tem hoje como instrumentos constitucionais para a mudança de governo, né? Eu acredito que a cassação pelo TSE ela é muito mais robusta em termos de provas, em termos de depoimento das delações premiadas que foram feitas. Inclusive agora, recentemente, na última semana, Andrade Gutierrez já disse que doou dinheiro para a campanha eleitoral da presidente e do vice-presidente. Então, eu acho muito mais correto, né, que a chapa pudesse ser cassada. Mas quem faz pedalada durante 24 meses seguido, e eles usam lá, o Fernando Henrique fez um mês, o Mineiro lá também fez. Os caras fizeram um mês e depois correram, o dinheiro não deu, né? Ela fez 24 meses seguidos mentindo e que o país estava a mil maravilhas. Estava mil maravilhas. Acho que é mais do que motivo. Os dois são juridicamente possíveis, Duda. Eu só acho que do TSE ela é mais robusta. Mas é claro que os deputados não estão só avaliando a questão das pedaladas, eles estão avaliando o contexto, né? Nenhum deputado que vai julgar a Dilma nesse processo de impeachment está avaliando ela só pela questão das pedaladas. Eles estão avaliando pelo contexto todo, das doações ilegais de campanha, né, dos desvios de recursos da Petrobras. Então, os dois são legítimos. Eu só acho que do TSE a gente teria possibilidade de escolher um novo presidente em outubro, que eu acho que era mais legítimo para o país. Eu acho também. Eu acho que o ideal seria... Mas essa gana do PT se eternizar no poder, porque depois de tanta besteira, de tanta corrupção, e a corrupção de bilhões, né? Sem dúvida. Que coisa terrível que aconteceu. Agora, o que me preocupa, viu, Gazeta, qualquer que seja o resultado que acontecer no Congresso sobre o impeachment, ou ela seja cassada ou não, são os tipos de atritos que vão existir na rua logo na sequência. E não é hora de ninguém se acovardar. Quer dizer, quem se acovardar que não reclame depois, né? Mas você sabe que isso é uma prática lesiva da política brasileira. A Dilma, ela usou muito isso durante a eleição de 2014, de destruir a história dos dois candidatos oponentes, tanto o Aécio como a Marina. E com isso ela levou a vantagem de virar presidente da República, claro, com os desvios da Petrobras que ajudaram a campanha. Esse processo de acirramento, que eu acho que nunca teve na história do país, se prolongou agora durante o mandato. Então nós estamos colhendo uma situação que foi plantada lá atrás, né? Então a minha preocupação também é exatamente essa. A cassação do mandato dela, ou a cassação da chapa, pode causar no país uma convulsão social, que é muito grave para o momento democrático que nós estamos vivendo. Muito triste. Né? Eu acho que no estado de São Paulo vai ser mais difícil, se por acaso a Dilma for cassada, os tumultos de rua. Porque a força pública de São Paulo é maior que o Exército Nacional. Eu sei disso. Né? É maior que o Exército Nacional. Então, eu acho que os caras só se for louco se pôr a cara, né? Só se for louco. E no Paraná também. No Paraná já viram, e a PM do Paraná também falou, se tiver desordem, nós vamos agir, né? Por isso que eu volto naquela tese de que a cassação da chapa pelo TSE ela é mais legítima e eu acho que a gente tiraria esse acirramento que naturalmente nós teríamos no país se só a Dilma caísse nesse processo de impeachment. Eu acho que aí, e até eu vi isso recentemente no Congresso, acho que a semana retrasada, os senadores discutindo a questão da nova eleição, a própria Dilma falando em possibilidade de nova eleição. Eu acho que seria o melhor caminho para o país e para a nossa democracia nesse momento que a gente tivesse uma nova eleição presidencial em outubro. Eu concordo com você. E até mais, eu acho que isso é difícil porque a Constituição não permitiria, mas todos os deputados que comprovadamente receberam dinheiro de desvios também, porque são mais de 280 deputados. É né? brincadeira, né? É uma loucura. Né? E aí é uma coisa desleal, né? Porque eu fui candidato... se vendendo lá. Então, eu fui candidato a deputado, não tive esse recurso desviado, e eu, mesmo assim, fiz quase 50 mil votos. Fiquei por 9 mil votos de não ter virado deputado federal pela região. Então, a eleição não foi isonômica. As pessoas não tiveram direitos iguais.
uns tiveram mais porque roubaram, né? Porque tiveram dinheiro desviado, e outros que fizeram campanha limpa não tiveram a oportunidade de disputar uma campanha com igualdade, né? Então, o certo seria ter eleição para todos os cargos. E no Face existe um tipo de um patrulhamento dos dois lados, né? Quem vai votar a favor da Dilma, quem vai votar contra a Dilma. Absurdo, né? Ontem, o que o Milton Monte levou de cacete no Face aí, porque até agora você viu isso daí também, né? Vi. E a conversa não tem deputado em dúvida, tem deputado negociando. Que tristeza que é ser brasileiro nessa hora. Eu devia ter nascido no Paraguai, aqui do lado de lá, viu? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que acreditar que a população... E um país rico, um povo sem dúvida, bom, né, sem dúvida. Gazeta? E eu comento, generoso. E eu comento isso com as pessoas hoje. A eleição de 2016, ela vai ser totalmente diferente de tudo que a gente viu nos últimos tempos. Concordo com As você. pessoas estão mais antenadas, elas estão mais críticas, elas vão cobrar propostas e vão cobrar os candidatos da sua história e da sua correção ao longo do tempo, né? Então, além da abstenção e votos brancos e nulos, que deve ser gigantesco, mas eu acho que nós temos que acreditar que o país pode mudar e temos que confiar nisso. Já chegaram algumas perguntas aqui, vamos ver o que é o telespectador. O Luiz Carlos pergunta: até que ponto é verdadeira a informação que o vice-governador de São Paulo, França, brecou a sua candidatura no PSB para as próximas eleições em Bauru? Esse boato existia, que você ia para o PSB e talvez tivesse uma dobradinha com o PSDB, onde você e o Arildo, um seria candidato a prefeito, outro a vice. O Luiz Carlos está bem informado, ele pergunta, até que ponto o presidente do PSB brecou a sua ida para lá? Luiz Carlos, na verdade ele não brecou a minha ida, né? Ele me ligou, eu fui até o Palácio conversar com ele pessoalmente. Só que existia uma conversa de que o PSDB precisava estar junto na chapa, né? Como eu não havia nenhum diálogo com o PSDB de Bauru, até aquele momento, eu pedi então que eu suspendesse a minha ida para o PSB até que eu conversasse aqui com os partidos que estavam buscando uma composição com a gente, conversando com a gente, para saber se realmente poderíamos caminhar juntos com o PSDB ou não. A decisão do grupo foi não, né? Então eu acabei não me filiando ao PSB, mas certamente teve algumas pessoas que interferiram nesse processo. Essa pergunta certamente será respondida durante a campanha eleitoral e aí a gente vai poder dizer o que aconteceu de fato, né, nesse episódio tão lamentável. Mas, ao mesmo tempo, foi importante para a gente poder... Não precisa falar o nome, mas teve algum cacique do PSDB vetando isso? Tem vários, né? Tem vários, né? Infelizmente, a política nos bastidores ela é bem complicada. Mas eu entendo, isso faz parte do jogo. Não é um jogo que eu gosto de jogar e também não acho que esse jogo a democracia precisa, mas infelizmente acontece em Bauru como acontece no país. Você acha que há a possibilidade do Rodrigo te apoiar no primeiro turno? Olha, o Rodrigo, a gente tem uma história que transcende a política, né? Nós somos amigos há muito tempo. Apesar de disputarmos eleições por partidos diferentes, a gente sempre manteve um diálogo e uma boa aproximação. O apoio do Rodrigo certamente será super bem-vindo. Eu adoraria contar com ele na campanha. Mesmo com essa imagem negativa hoje do prefeito? Eu acho... Claro que por causa da crise claro. Né? E o Rodrigo está herdando isso. E o Rodrigo está deixando um legado para a cidade muito importante. Eu acho que a questão do asfalto foi quase praticamente resolvida, a questão do tratamento de esgoto foi resolvido. Ele deu alguns direcionamentos para a cidade que a gente vai conseguir reconhecer isso ao longo do tempo. Então o apoio do Rodrigo será super bem-vindo. É claro que ele tem os candidatos do partido dele, ele ainda está debatendo isso internamente no PMDB e a gente respeita isso, né? Mas claro, se ele optar em nos ajudar na campanha, em participar do nosso processo, eu adoraria pessoalmente, porque nós resgataríamos uma história que nós acabamos separando no caminho lá na década de final de 90, comecinho dos anos 2000, quando ele virou vereador pelo PMDB e eu voltei para o PV para a gente construir a história que até hoje a gente está por aí. Quem pergunta agora, o Fernando Tiburcio. Boa tarde, professor Duda e Gazeta. O Fernando Tiburcio, ele é um empresário que mexe com energia alternativa. Não sei se você conhece o Tiburcio. Não. Ele quer saber se você tem algum projeto que possa transformar a nossa cidade em uma cidade inteligente. Acredito que isso possa ajudar
no crescimento sustentável? Eu acho que tem inúmeras possibilidades de projetos que são executados em várias cidades aí no interior do estado de São Paulo e no Brasil. Eu acho que qualquer administração hoje no país, ela não tem que inventar roda. A gente tem que buscar as alternativas que deram certo na área da sustentabilidade, na área da geração de emprego, de renda, e copiar, trazer para cá, até porque os recursos vão ser escassos nos próximos 4 anos. O prefeito que for eleito para o próximo mandato só terá 4 anos de trabalho, porque a gente não tem reeleição. Então ele vai ter que concentrar todas as forças possíveis para melhorar a cidade. Eu até venho conversando sobre isso com alguns candidatos, pré-candidatos, e digo que independentemente de quem ganhar a eleição, vai ter que chamar quem perdeu para ajudar no processo de construção da cidade. O país e a cidade atravessam um momento econômico tão difícil, que se a gente não juntar forças nesse momento para ajudar no crescimento de Bauru, e aquela historinha de ficar oposição e situação se degladiando, não faz bem. As pessoas estão cansadas disso. Então a gente vai ter que chamar todo mundo para propor um caminho legal para que a gente dê uma continuidade nos processos que a cidade vem desenvolvendo. E claro, a questão da energia renovável, a questão da cidades digitais, mesmo a mobilidade urbana, são assuntos e geração de emprego, né, principalmente nesse momento, são assuntos que a gente vai ter que abordar durante o processo da eleição. O Luiz Carlos da Bela Vista. Se for candidato a prefeito, seu vice será o Toninho Gimenez? Se for, parabéns. Toninho é uma pessoa bem querida. Como candidato, se ganhar a eleição, sabe que vai encontrar sérios problemas na cidade. Entre os mais graves está o DAI. Poderia adiantar o que você faria com o DAI? O cara já acha que você é candidato, já é. Bom, a gente tem que passar pela convenção ainda e ninguém é candidato de si mesmo, né? Ainda tem uma convenção, tem conversas com partidos políticos, estamos construindo uma possibilidade de criar uma candidatura. 2 perguntas importantes. Luiz Carlos, né? A gente tem conversado muito bem com o PTB, a gente tem estreitado um relacionamento bom com a cúpula do PTB em Bauru. O Toninho Gimenez é um amigo fantástico, tem uma história maravilhosa na cidade de Bauru, é um amigo pessoal e que muito me honraria se ele aceitasse esse convite. Mas ainda é um processo de namoro. Nós estamos conversando, estamos avaliando todas as possibilidades. Segunda questão que ele falou a respeito do DAI, né? O DAI, ele é superavitário. A gente tem que resgatar aquele DAI que existia no passado, né? E não um passado tão distante. E vou dizer mais, tem uma situação que hoje o DAI pode ser a grande surpresa na questão do desenvolvimento da cidade de Bauru. Por quê? Nós temos lá o Fundo de Tratamento de Esgoto, que tem hoje por volta de 110, 120 milhões de reais guardados numa conta. Sim. O Rodrigo falou que já gastou 30 já, porque não está vindo dinheiro do federal. Mas todo ano esse caixa vai aumentando porque nós temos lá a contribuição. Né? A partir do momento que o dinheiro do governo federal vier para resolver a questão dos tratamentos de esgoto... Esquece que não vem, viu? Mas se vier, vamos contar que ele venha. Né? Ainda porque bem que tem básico, esse dinheiro aí, o Rodrigo vai usar esse dinheiro. E o próximo prefeito vai poder contar com esse recurso também, assim que a obra do tratamento de esgoto estiver concluída, para melhorar a questão da água na cidade. Então, tem 2 pontos principais. Melhorar a gestão do DAI, que isso é importantíssimo, e melhorar as relações internas, porque ela foi quebrada lá no DAI, então você tem grupos dentro do DAI comandando setores aí conflitantes, e a gente vai ter que retomar isso. E, em segundo lugar, esse recurso que certamente o DAI terá para investimento. Pode ter certeza que o DAI nos próximos 4 anos, e isso não estou falando aqui por ser pré-candidato, eu acho que qualquer prefeito que ganhar a eleição vai conseguir melhorar a situação do DAI, e isso tem que ser uma prioridade para qualquer governo. E claro, o meu compromisso vem de muito tempo, é só pegar meus planos de governo desde de 2004, que você vai ver lá que a gente tem uma preocupação especial de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores do DAI e principalmente para que o DAI volte a essa referência que foi no passado tão perto. Você acha, você que é ambientalista, Gazeta, ainda nós podemos ter a seca que nós tivemos nesses 2 anos para trás aí? Muito, eu acho que a gente corre sério risco disso. O de ter uma escassez... Não será tão cíclico como foi? Porque o negócio estava acontecendo mais ou menos cada 15 anos, né? De 10 em 10 anos, né? De 10 em 10 a gente tinha ciclos aí de muita chuva ou de muita seca, né? Chuva. Eu acho que esse ciclo ele diminui agora para 2 a 3 anos, então a gente pode enfrentar isso sim. Certamente nós teremos que nos preparar para isso, né? Eu acho que nós não podemos mais correr o risco que corremos o ano passado, que faltou água praticamente em toda a cidade por um período até grande. Então nós vamos ter que nos preparar. Tem um plano diretor que foi aprovado pelo DAI, que o próximo prefeito tem que começar a dar sequência a esse plano diretor para que a gente tenha um plano B. Faltou água, aonde nós vamos recorrer?
quais são os postos que podem abastecer a cidade, né? Como é que nós vamos fazer a distribuição disso? Ah, sobrou água. Então tá bom, sobrou água, a gente tem que economizar, continuar falando para as pessoas que as pessoas têm que economizar em casa para a gente poder ter um recurso adequado para todo mundo. Mas nós corremos risco sim. Boa tarde, professor Duda e Gazeta. Quem está perguntando? Ah, o Kim Júnior. Ah, ô Kim, eu estou querendo fazer uma mesa redonda, não sei de que jeito vai ser ainda. E você era uma das pessoas que eu queria conversar sobre a Lei Rouanet, né? E como você é um artista e um empresário dos meios culturais, de teatro, e você é um dos caras que eu vou querer chamar para conversar, até para trocar ideia como que a TV Prevê consegue fazer isso daí. Foi até sugestão de um telespectador isso daí, viu, Kim? O Kim pergunta para você. Você conhece o Kim? Conheço. Com a sua possível candidatura a prefeito de Bauru, qual o rumo que você dará à pasta da cultura? O Kim é só cultura. Qual a sua proposta de política cultural? Que, como eu disse no início da minha fala, que nós estamos num processo de construção da candidatura. É claro que eu já tenho as minhas concepções, já disputei algumas eleições em Bauru, então meus planos de governo eles têm algumas propostas relacionadas à cultura, mas assim, nesse momento fica difícil eu poder te relatar quais são os projetos, porque existe um grupo em formação, e esse grupo em formação vai discutir as propostas para a cidade. Certamente você vai ser ouvido, porque nós estamos iniciando um processo de diálogo. A lei permite isso, né, de você participar de uma pré-campanha, e a pré-campanha é exatamente onde o partido começa a apresentar para a sociedade a sua visão com relação a alguns temas. E a gente vai chamar a população para discutir isso. O plano de governo, dessa vez, da coligação que a gente vai estar participando, ele não vai ser só discutido, ele vai ser elaborado em conjunto com os segmentos sociais. A gente já tá nesse processo e certamente você vai ser chamado para a gente poder discutir a política pública destinada a essa questão da cultura. É uma força viva sem dúvida nenhuma. Tem boas referências nesse período. Lutador, luta com dificuldades, com tudo, mas é um menino de ideia boa. O Kim é um menino de ideia boa. O Marivaldo vai ser candidato a vereador. Eu fiquei sabendo. Ele está lá no partido do Almirates, lá, né? É PRB, né? PRB, olha lá. Marivaldo, da Vila Paraíso. Querido professor Duda, parabéns pelo Palmeiras. Agora vai ganhar 5 campeonatos seguidos. Ganhou do Corinthians, já é um campeonato. Já ganhou, verdade. Já ganhou. Quem sabe a gente chega lá. Gazeta, eu bem sei o quanto você almejou a disputa prefeito de Bauru por toda a sua vida. Que Deus abençoe a sua decisão e que sejam tomadas as melhores atitudes para que isto ocorra. Marivaldo, você tem que falar do Almirates, que é do teu partido. Nós do PRB estamos juntos. Há a possibilidade do PRB apoiar você? Estamos conversando, né? O Marivaldo é uma pessoa maravilhosa, amigo nosso, tem uma história bacana com a cidade. A gente já abriu uma conversa com o PRB, do Henrique, conversamos um pouquinho lá atrás. Nesse momento é um momento de diálogo com todos os setores da cidade e com todas as forças políticas de bem. Então a gente está conversando, dialogando. Se tiver um caminho próximo, claro que a gente pode seguir juntos. Se não tiver, a gente pensa numa possibilidade de junção lá na frente, no segundo turno, ou mesmo para governar a cidade, né? Mas a gente tem conversado com várias forças. Ele continua desejando boa sorte para você. Eu agradeço imensamente, Marivaldo. Eu acho que eu tenho uma história política em Bauru e as pessoas me conhecem desde que eu sou adolescente na primeira eleição a prefeito da cidade. Então, a minha vida é transparente, é lúcida, as pessoas conhecem a minha trajetória, conhecem a minha experiência, conhecem o meu trabalho. E nesse momento a gente está colocando à disposição toda essa bagagem para um partido político. Se lá na frente eles escolherem, vai ser o fulano, vai ser o ciclano, eu vou estar junto, eu vou apoiar e a gente vai construir um caminho legal para Bauru. O Orlando da Vila Falcão. Gazeta, você sabe que os empresários têm medo de você no poder por causa da lei do desmatamento? Isso é uma inverdade. É uma inverdade que é os boatos de época de eleição, né? Volto a falar, acabei de falar isso. Eu tenho uma história longa com a cidade. Já fui secretário do Meio Ambiente de Bauru. Se alguém conseguir apontar uma ação radical que eu tive quando secretário de Meio Ambiente em Bauru, por favor, aí não precisa votar em mim.
Se eu for candidato, não precisa votar. Eu nunca vi falar isso com empresário. Talvez a única ação que eu posso dizer que foi radical da minha parte como secretário foi pedir para a Secretaria de Obras, na época, em 94, 95, fazer um desenho diferente para o prolongamento da Getúlio Vargas para proteger aquele óleo de Copaíba que tem lá, que tem mais de 100 anos. Foi a única minha ação. Falei, olha, você não pode fazer uma curva aqui em volta da árvore, ao invés de cortar essa árvore de mais de 100 anos para que essa avenida tenha uma praça? Talvez tenha sido a minha única ação radical. Então, não tem nada na minha história que demonstre isso. Eu já falei com vários empresários da cidade que a gente vai conseguir destravar o processo de desenvolvimento da cidade de Bauru. Eu sei como fazer isso, porque eu tenho uma longa experiência de gestão pública e gestão ambiental nas unidades de conservação que eu já atuei, seja na Ilha Comprida, na APA Canané Iguaperuíbe, aqui na Serra do Mar. Eu tenho um trabalho que transcende a cidade de Bauru, que vai para o estado de São Paulo e para o Brasil. Então eu sei como a gente pode destravar os processos de desenvolvimento da cidade e como a gente pode conciliar a preservação com o desenvolvimento. Então não precisam ter medo disso não, porque a gente vai conseguir fazer um projeto legal para Bauru. Ô, Orlando, você está contaminado, se eu não me engano o Orlando é do PMDB, viu? Ah, é? Se é quem eu estou pensando. Você está contaminado pelo PT, que agora tudo quanto é cacete é no empresário, né? O que é empresário? 90% dos empresários de Bauru são pequenos empresários. O cara tem um botequinho lá na vila, ele tem um balconista, ele já contratou uma família. Tem uma família que limpa, ele já contratou 2 famílias. E ele tem um guarda noturno, ele já contratou 3 famílias. O grosso dos empresários. Bauru é uma cidade pobre de empresários ricos, muito pouco. Tem meia dúzia. Parar com essa besteira de... Empresário é quem tem empresa, gera emprego. Gera emprego. E você olha para Bauru, principalmente na Getúlio, né? e no centro de Bauru. O que é porta de empresa fechada, muito. Eu não fico olhando o aluga-se em residência, não. Porque o cara sai de uma, tem que ir para outra. Olha a porta de empresa fechada. A Getúlio está 50% está fechado. É verdade, é verdade. Getúlio 50% está fechado. E tem prédios por perto da Getúlio, na quarteirão de baixo, no outro, que pega quarteirão inteiro fechado. É verdade. Mas eu acho que o Orlando está se referindo à questão das APAs, que são as áreas de proteção ambiental que nós temos em Bauru. São 3 áreas, né? Na Zona Norte, a APA do Batalha e a Vargem Limpa Campo Novo. E tem um processo de que não pode ter residenciais nas APAs em Bauru. E que isso é uma inverdade, porque pode existir. Eu vou dar um exemplo, a Ilha Comprida é uma APA, e lá você tem residências e tem área de proteção. Aqui o que nós temos que fazer é melhorar a questão do plano diretor da cidade. Nós vamos ter que destravar alguns artigos do plano diretor para que as APAs municipais também possam agregar o residencial e as áreas de proteção. Não é um problema para o desenvolvimento de Bauru. Isso dá para ser feito. E isso pode ser feito através de mecanismos. Não dá para eu pegar uma caneta e falar assim, ó, a partir de agora essas áreas estão liberadas. Não é assim que funciona. Tem uma regra legal que tem que ser cumprida. Quando ela é cumprida, tudo é possível. O meio ambiente não atrapalha o desenvolvimento de Bauru e muito menos do Brasil. Lugar do mundo. Nunca atrapalhou. Mundo, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Você vai... quem esteve na Alemanha 30 anos atrás e vai hoje na Alemanha, aquela Alemanha reflorestada. É verdade. Que coisa mais linda. É maravilhoso. Né? Você vê placa para tudo quanto é lado. Cuidado, não atropela os veados, cervo, lobo. Entendeu? Para onde você vai é floresta. É. Você tem cidade da Alemanha que você passa, você nem vê a cidade pela rodovia, tanta árvore que tem. Isso é um modelo de desenvolvimento, Duda, que a gente tem. Eu acabei de ver uma matéria agora, a Holanda, nos próximos 10 anos, vai só comercializar carros elétricos. Então a gente tem que começar a caminhar para o novo milênio. O planeta precisa disso, dessa compatibilização entre o que é desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, senão não adianta. Não tem como a gente poder viver num país ou numa cidade que não tenha pelo menos uma área de lazer, água tratada, água de boa qualidade, árvores para proteger a cidade. Nós temos que pensar nessa compatibilização. Do que aconteceu com o nosso Batalha aí. Os afluentes assoreados. Tudo assoreado, a areia para o Batalha. Coisas que na década de 90 você mergulhava no Batalha, hoje se você mergulhar, você está morto. Entendeu? A areia te enterra lá. É verdade. É uma verdadeira judiação. E nós que conhecemos o Batalha, né? Você que tem um ranchinho lá, e eu que pescava sempre com meus pais ali em Reginópolis. Nossa, era uma maravilha do Rio, né? Pedro Valentim, está aqui o Pedro Valentim. Gazeta. Só na semana passada, o concurso de enfermeiros do município
foi suspenso por suposta fraude. Fraude no Brasil, Pedro? Nossa. E está sendo investigado no Ministério Público. Professores da rede municipal estão levantando suspeita em concurso para diretor escolar, aonde dos 12 aprovados, os 7 primeiros colocados têm cargo político de confiança. Verdade? Olha que pouca vergonha. Pergunto, não é preciso urgentemente terceirizar os concursos públicos de Bauru? Como pré-candidato a prefeito, você assumiria essa terceirização? Eu acho que para os concursos públicos tem que ser, né? Você não pode fazer um concurso público com funcionários da própria secretaria, isso seria um absurdo, né? Você está sabendo esse aí que ele fala? Não estou sabendo. Dos 12, os 7 primeiros têm cargo político de confiança? Não tinha essa informação, Pedro, mas você, como bom jornalista, está fazendo essa denúncia, ela tem que ter segmento, mas certamente os concursos públicos têm que ter uma empresa contratada de fora que venha aqui fazer a aplicação, porque senão você não tem o princípio da transparência, né? Aí fica sempre a dúvida da pessoa que está trabalhando no setor poder concorrer, né, e fazer a prova, elaborando a prova. É um absurdo, né? Mas eu vou me inteirar um pouco melhor sobre esse assunto para a gente poder encaminhar isso numa proposta de governo, no plano de governo. O povo costumou ver você como verde, do Partido Verde, e o Augusto vem com uma pergunta, que é o Augusto do Geisel. Você tem que fala com o Raul, doutor Raul Augusto. Ele fala assim, como faço para me filiar ao Partido Verde? Sou comerciante há 18 anos e gostaria de me candidatar. E me identifico muito com o trabalho do Partido Verde. Como que é o nome dele, Augusto? Augusto do Geisel. Augusto, eu acho que você deveria procurar o vereador Raul ou o Natalino na Câmara Municipal. Natalino. O prazo para filiações para disputar a eleição já se encerrou, infelizmente para esse ano não vai ser possível não mais. Pode mais, é? Não, se encerrou agora no começo do mês. Mas eu acho que o PV vai aceitá-lo lá como filiado. Então procura o Dr. Raul ou o próprio Natalino na Câmara que eles vão poder... que se eu quiser ser candidato, estou desgraçado, eu não estou filiado. Se você não estiver filiado a nenhum partido, eu estava pensando aqui. Olha o Rafael do Meridota. Ô, Rafael. Abraço, professor Duda e Gazeta. Gostei da posição do Gazeta com relação ao impeachment. Parabéns pela sua posição com relação ao PSB. Foi o motivo que mandei rasgar em minha filiação. Pela votação de ontem e liberação de alguns partidos, tenho certeza que não conseguiremos os 342 votos. Infelizmente, teremos continuidade na novela impeachment, pois virão outros processos. Rafael do Meridota. Rafael, obrigado aí pelas palavras. A gente já conversou por telefone algumas vezes durante as últimas semanas. O PSD liberou a bancada, como eu disse. Eu ainda acredito que o impeachment deve passar, né? Eu acredito que a Câmara deve votar pelo impeachment e ele deve seguir para o Senado. Talvez ali tenha mais dificuldade por conta da composição do Senado hoje, que é mais favorável para o governo do que contra. Mas eu volto a dizer... Eu acho que na Câmara passa também. Na Câmara eu tenho certeza que passa. Eu também acho. Mas eu ainda acredito e espero que Brasília e quem hoje tem a possibilidade de fazer isso, os tribunais, que a gente possa ter uma eleição direta para o presidente da República em outubro. O país precisa disso, precisa resgatar a sua história. É só através da cassação da chapa e abertura de uma nova eleição para presidente é que a gente vai conseguir fazer esse resgate daquilo que o sonho que os brasileiros querem para ter um país mais agregado, de pessoas que possam não ter essa rivalidade que nós estamos tendo hoje, eles contra eles, né? E que a gente possa resgatar a história que o país tanto lutou para construir ao longo desse tempo, a história democrática, né? Então eu estou confiante que a gente possa ter eleições em outubro próximo. Não, eu fico bobo de gente que fala em democracia e quando não é essa a opinião do governo que está aí. Né? É bem uma coisa da época do Lenin mesmo. Fala aquilo que o teu inimigo não quer, né? Prega a democracia, mas não é isso que você quer. Eu acho que a incoerência política e a mentira na política são duas coisas que se desfaz ao longo do tempo. Claro. O PT, eu estava comentando isso nos bastidores. Mas é que às vezes esse tempo é nocivo demais. Também. Mas a gente estava comentando isso nos bastidores. Todo mundo acreditou no PT lá atrás, pudesse ser uma mudança no país. A esperança que nós acreditávamos numa nova forma de fazer política. E, infelizmente,
O tempo foi passando e a gente viu que era tudo do mesmo. Hoje, infelizmente, eu fico muito triste de falar isso, mas infelizmente no país, todos os partidos, talvez com uma ou duas exceções, todos os partidos são iguais. O que difere hoje são as pessoas e as suas histórias. Apenas isso. Então nós vamos ter que refazer também, inclusive, as estruturas partidárias. E eu espero que um próximo governo, se tivermos eleições em outubro, possa resgatar, inclusive, isso. A reforma política que o país tanto espera. O Breno da Vila Falcão, ó o Brenão aqui, ó. Qual a possibilidade de fazer dobradinha com o Clemente pelo PTB? O Clemente foi para o PTB agora, né? Isso, o Clemente foi para o PTB. É como eu disse, a gente está conversando com o PTB, essa conversa vem nos últimos meses para cá. Existe a possibilidade real de uma composição entre o PSD e o PTB e cada partido deve escolher as suas posições. Volto a dizer que os dois estão conversando e pode sair dessa conversa, que pode não ser o Clemente, pode não ser eu, pode ser outras pessoas. O que a gente espera com esse processo de conversa é que a gente monte um projeto político para a cidade de Bauru. Quem vai encabeçar o projeto político vai ser discutido lá na frente. E aí na convenção a gente define quem vai ser o cabeça de chapa, quem vai ser o vice. O Clemente foi um vereador com uma história muito bacana em Bauru, é um empresário extremamente conceituado na cidade e também muito nos honraria se ele topasse essa possibilidade de estar junto nesse processo de discussão da cidade. Então o Clemente saiu do Partido Comunista e foi para o PTB? Ele foi para o PTB, Ele mudou, estava no PCdoB e mudou para o PTB. O PTB em Brasília é a favor do impeachment, né? Também liberou a bancada, né? A grande maioria. Mas vão ter deputados do PTB que vão votar a favor e outros vão votar contra, assim como vai ter em todos os partidos. O PR também liberou a bancada. O PR, eu não me lembro. Liberou tá. O Pedro Valentim voltou aqui, ó. A informação do concurso de diretores saiu no Jornal da Cidade de hoje. Pedro, não li o jornal, desculpa. Eu vou me informar sobre isso e depois eu posso até mandar uma mensagem para você via WhatsApp ou mesmo no Facebook e a gente conversa sobre isso. Mas eu não tinha visto essa matéria, mas é bem complexa e bem difícil de acreditar na veracidade disso, né? Que os próprios funcionários fazem as provas para que eles possam passar. É bem estranho. Qual a sua preocupação com a situação financeira de Bauru? Nós temos alguns compromissos aí, não vai ser fácil arrumar dinheiro. O que você tem na cabeça? Eu acho que todas as cidades estão nessa dificuldade financeira. Bauru, com raríssimas exceções, talvez tenha um futuro mais tranquilo, não tão grave, mais tranquilo, ao longo dos próximos 4 anos. Eu sou um cara que acredito fielmente que a gente pode melhorar a qualidade de vida da cidade com os recursos que a gente tem hoje. Acho que não só o Rodrigo, mas os prefeitos que vieram antes do Rodrigo deram a sua contribuição. O Rodrigo melhorou bastante a situação de projetos estruturantes da cidade, como eu falei, do asfalto e do tratamento de esgoto. O próximo prefeito tem que dar sequência a isso e melhorar a questão da água e da gestão pública. Mas o asfalto você está falando em termos de futuro, porque os buracos não dá nem para você ver o asfalto. Mas a partir do momento que fizer o PAC agora para recuperar, para asfaltar 700 quadras, vai sobrar para a prefeitura a manutenção do asfalto existente. O Rodrigo diz que está tudo certo, mas você acredita que vem o dinheiro do PAC? Do saneamento? E do asfalto? Não, do asfalto. Não, já está aí. Inclusive já foram assinados, estão começando as obras. O Tangarás já está começando. Assinou, o PT assinou até carta de capeta, entendeu, né? Mas são compromissos. Faculdade de medicina em tudo quanto é lugar e não vai sair nada. Mas são compromissos que o governo não tem como negar, né, Duda? Saneamento mas se não básico. Tem o dinheiro, como é que não tem como negar? O dinheiro tem. Saneamento vai sair porque nós temos 100 milhões no caixa. Mas eu tenho total confiança que o dinheiro do governo federal vem para o saneamento básico. E para o PAC, como é um empréstimo, ele vem também. Porque a prefeitura vai ter que reembolsar isso, né? Então, os dois compromissos que o Rodrigo assumiu... Mas empréstimo da Caixa, a Caixa está balançando também. Mas eu sou daqueles que acredito que existe a possibilidade real desse dinheiro estar aqui nos cofres. Eu vou lutar, mesmo estando fora ou dentro, com unhas e dentes para que isso se viabilize. Né? De 0 a 10, que nota você dá para a administração do Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo fez uma boa administração. Pecou em alguns pontos, né, que vão ser corrigidos a partir do ano que vem, mas eu avalio o Rodrigo com uma nota adequada para passar, entre 6 e 7.
Outro dia o telespectador aqui fez uma pergunta interessante. Ele perguntou assim para o Rodrigo: Rodrigo, se você pudesse ser candidato a prefeito agora, você preferia estar entrando no lugar do Tugan Gerami ou do Rodrigo Agostinho? Eu vou perguntar para você. Quem que você preferia estar substituindo agora? O Rodrigo Gerami ou o Rodrigo ou o Tugan Gerami? É uma pergunta difícil de ser respondida. Os dois são meus amigos. Se Deus me permitir de um dia eu chegar a ser prefeito da cidade de Bauru, independente de quem deixou a cidade, nós temos um trabalho pela frente que é o que tem que ser feito. Então eu vou falar no futuro. Eu vou, com o grupo político, melhorar a cidade nos próximos 4 anos, se assim Deus permitir que a gente chegue lá. Se não permitir, eu vou estar torcendo para quem ganha a eleição fazer a mesma coisa. Você tem na cabeça já algum secreto? É claro que eu não vou pedir para você falar, óbvio. Tá. Você já tem na cabeça, poxa, uma meia dúzia de pessoas aí que eu não posso abrir mão de jeito nenhum para administrar Bauru? Não. Hoje eu tenho as pessoas que querem discutir a cidade. Não necessariamente essas pessoas vão ocupar espaços na cidade. Mas eu conheço e quero que algumas pessoas da cidade que pensam Bauru e vêm pensando há muito tempo participem da formação desse grupo. Mas secretariado é uma decisão muito pessoal do prefeito e muito embasada também naquilo que a gente espera para governar a cidade de Bauru. Então não tem como a gente pensar em secretariado agora. Mas eu gostaria de ter muitas pessoas que eu estou conversando que participassem da elaboração do projeto. Isso eu estou fazendo. O que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Só agradecer mais uma vez o convite, Duda. Me desculpa o tempo que eu demorei para voltar aqui no seu programa. Não se definia, corre para cá. Eu estava esperando essa definição para poder depois voltar aqui para falar com as pessoas, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vou estar sempre à disposição para a gente discutir a cidade de Bauru e fico muito contente de ver você com saúde aqui. Obrigado. E para conversar sobre Bauru e o país. Gazeta, boa sorte. Obrigado, nessa briga que está indefinido mesmo. Nós temos aí. E tem bons candidatos, hein? Olha, eu acho que um ponto que essa vez nós temos aí uns 3, 4 candidatos que juro que eu votaria. Uns 3, 4 que eu votaria para Bauru. Mas vai ter 6, 7 candidatos em Bauru, tranquilamente, eu acho que vai ter. Vamos ver, vamos nos manter informados aí, pedir para Deus para que se tenha as melhores soluções em Brasília, o governo caindo de podre, né? A gente não sabe nem aonde vai parar. Tomara a Deus que ele se recupere, né? Que ele se recupere. Veio uma outra pergunta aqui, ó. Adriano que pergunta: você aceita ser vice do Clemente? É o que eu disse, nós estamos discutindo um projeto para a cidade. Tudo isso está na mesa de negociação e na mesa de discussão, né? Quando a gente começou a conversar com o PTB, nós conversamos exatamente sobre isso. Aqui não tem candidato A ou candidato B, tem uma junção de partidos para discutir Bauru. Lá na frente, quem tiver melhor e as possibilidades melhores, encabeça e o outro vem ajudar. Não tem essa necessidade de discutir nomes, vai ser fulano ou ciclano nesse momento. Agora é hora de construir. E construção, todo mundo precisa estar igual. Por falar em PTB, quem não viu a entrevista do Roberto Jefferson ontem no Roda Viva, entra no YouTube e pega essa entrevista. Foi sensacional. Não estou avalizando o Roberto Jefferson, não, mas ele é uma pessoa que sabe dos bastidores e coloca de uma maneira tremenda a relação da justiça, do legislativo, do executivo. Eu achei que ele aprendeu muito com a prisão dele. Quem não assistiu, assiste, vai gostar. Tchau. Você assistiu ontem?